Oi, gente linda, estamos de volta nessa semana meio. Semana fria. Tá todo mundo falando do frio, né, Sol? Mas bom demais, né? Nossa, Sol gosta. Eu não adoro. curto muito, não. Você de casa gosta? O importante é você ficar com a gente. Eu adoro Frio e calor. Eu gosto. Bom, bora lá começar o programa. Aliás, um programa bem delicado, né, Luquinha? Verdade. Você não precisa se identificar, mas a gente quer fazer um alerta muito importante para você que está em casa. Só que antes tem a nossa mensagem do dia, né? Gente, às vezes fala assim, Deus castiga. Deus não castiga nada porque Ele não é pequeno que nem a gente. Deus não é que Deus castiga, é que às vezes a gente faz a escolha errada. É simplesmente isso, tá? Nosso toque de hoje. Zóio Verde, o que tem no programa? Pessoal, pesquisadores de São Paulo propõem um revezamento na quarentena para que cada município adote medidas restritivas. E mãe foi presa depois de abandonar a filha recém-nascida no telhado de uma casa. Participe com a gente do programa, fique à vontade para fazer sua pergunta. E no nosso Facebook, atenção, no nosso Facebook tem 3 super kits para você. E você pode concorrer aos 3, tá bom? O primeiro que eu quero comentar tem produtos da Tracta, Polipet, Cooper, Otovip. Tem um outro super kit completo aí com café brasileiro para você também. E um outro cheio de produtos do café brasileiro e outro cheio do kit Tarumã, na verdade. Olha quanta coisa, são 8 kg de arroz Tarumã, 5 kg de feijão carioca, 2 kg de feijão preto, uma panela de pressão e uma sacola personalizada. Tudo isso para uma pessoa só. Você vai curtir, marcar 2 amigos, compartilhar pelo Face. Você concorre a esses 3 kits. Bora aprender bastante, dia de papo cabeça. Bom, seja por exploração sexual, seja por trabalho escravo, olha que número absurdo. Cerca de 25 mil pessoas por ano são vítimas, Luquinha, de uma coisa chamada tráfico humano no mundo. Pessoas desaparecidas. Será que pode ser vítimas desse tráfico então, Sol? Pois é, onde que você vai buscar ajuda? De repente desapareceu alguém, você fala, sumiu. Será que ela sumiu? Ou ela foi sequestrada, vítima de tráfico humano? A gente vai até Catalão, Goiás, Luquinha, conversar com quem? Com o nosso querido amigo juiz Rinaldo Barros, que vai dar orientações nesse assunto, que muitas vezes parece que está tão longe da gente, mas não está. Não está. Muito boa tarde, doutor. Muito obrigada pela sua participação, viu? Boa tarde, Solange. Boa tarde, Lucas. É uma honra participar desse programa tão importante para a TV brasileira. Aliás, parabéns pelo trabalho. A gente vai dar essas orientações para o pessoal de casa e é um alerta muito importante. Só que antes de entrar com as perguntas, doutor, tem a nossa enquete do Instagram, né, Luquinha? Tem sim. Você em casa participa com a gente, respondendo, @falando nisso Band. Já aproveita, curte a nossa fotinha aqui com o doutor e sobe aqui nos stories e responde para a gente saber aí a sua informação, também a sua dúvida. Você conhece alguém que está desaparecido? Só fiquei chocado que 15% conhece. Gente. É muita gente, né? E você sabe o que fazer caso alguém desapareça? 40% não faz nem ideia e a intenção é responder essas perguntas e outras que você pode mandar também, além do Facebook com a sua WhatsApp comigo, pela caixa de perguntas no nosso Instagram, tá bom? Muito legal. Doutor, eu quero começar entendendo o que é o tráfico de pessoas. Ele é uma gama de crimes que a gente fala numa só palavra, aliás, em 2 palavras, tráfico de pessoas? Solange, essa é uma pergunta fundamental para fazer o enfrentamento ao tráfico de pessoas. Na verdade, o tráfico de pessoas é um crime que nós chamamos de multifacetado, porque ele tem várias faces. É conhecido como a escravidão moderna. Só para que se tenha, antes da definição, uma ideia da gravidade desse crime, dos números que ele apresenta, né? Eu fiz aqui uma comparação. A última estatística mundial da Walk Free Foundation, que é uma ONG lá da Austrália a respeito do número de vítimas no mundo, apontou que cerca de 40,3 milhões de pessoas ao redor do mundo são vítimas do tráfico de pessoas atualmente. É praticamente a população do estado de São Paulo, Solange, que são 43 milhões e 900 mil habitantes em São Paulo. Então, para que as pessoas entendam, é só imaginar São Paulo toda sendo vítima desse crime. E como é que esse crime opera? Por que ele é um crime que tem várias faces? Porque o traficante, primeiramente, ele se vale daquilo que a pessoa tem de mais sagrado, que é o sonho de uma vida melhor. Então aproveita isso para enganar as pessoas. E essas vítimas, elas podem ser vítimas de exploração sexual, trabalho escravo, casamento servil, servidão por dívida. No caso de crianças, pode ser feita adoção ilegal e internacional. Pode haver extração de órgãos, né? O tráfico de órgãos é um crime muito violento, que é muito praticado na rede do tráfico de pessoas.
Então, assim, há várias modalidades de exploração e coisificação do ser humano. Na verdade, o tráfico de pessoas transforma uma pessoa numa coisa. E daí a gravidade, porque atinge a dignidade da pessoa humana. A gente vai tentar conversar sobre cada uma delas aqui, viu? Aliás, você pode participar com a gente aqui sem se identificar, tá bom? Pode ficar tranquilo ou tranquila. Tem uma pergunta interessante aqui. A querida quer saber se bebês raptados de maternidade são vítimas de venda de órgãos. Se pode ser ou não, doutor? Sem dúvida alguma, e isso é uma realidade muito triste, muito dura. Tem acontecido vários casos, não só para a adoção ilegal, né, mas também para a extração de órgãos. A Polícia Federal relata casos, inclusive, de mães que são enganadas por europeus, né, que vêm aqui no Brasil, se casam com elas, mães solteiras, levam a mãe e a criança e, infelizmente, fazem a mãe vítima da exploração sexual e usam o bebê para extração de órgãos. São crimes assim bárbaros que parece coisa de filme, mas é a pura realidade, infelizmente. Então, no sonho, muitas vezes, aquela mulher que conheceu um rapaz do exterior, não que seja regra, gente, mas pode acontecer, de conhecer algum estrangeiro, ele vem, finge que está apaixonado, vamos nos casar, que você vai morar comigo lá fora. Muitas vezes essa pessoa pode estar sendo enganada e essa criança que eles vão gerar vai ser entregue para tráfico de órgãos e ela vai fazer trabalho escravo lá fora. Exatamente, Solange. O que acontece é que muitas mães solteiras não apontam o nome do pai no registro de nascimento. Entendi. E muitas vezes estrangeiros aparecem, eles se colocam como pai dessas crianças, é feito o registro e eles podem levar a criança. Então fica aqui desde já, né, nós vamos tratar disso também, mas já fica desde já um alerta para as jovens, né, principalmente mulheres jovens, que tenham muito cuidado com essas comunicações que existem nas redes sociais, né? A rede social hoje é um caminho assim muito perigoso e é um caminho muito propício para esse tipo de engano, de engodo. Então, fica o alerta desde já. Ok, então. Tem bastante pergunta aqui, viu, Luquinha? Inclusive, da denúncia, se pode ser feita de forma anônima. Você pode continuar participando também, tirando suas dúvidas, mas agora bora ficar bem informada com as notícias da redação. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou agora há pouco quais regiões do estado vão iniciar o processo de flexibilização da quarentena e reabertura do comércio. Nós vamos às informações com o nosso repórter Israel Goldenstein, que está na redação do Falando Nisso. Muito boa tarde, Israel. Boa tarde, Solange. Boa tarde ao Lucas e também a quem acompanha o Falando Nisso. Solange, o governador João Dória falou há pouco sobre essas medidas de flexibilização feitas pelo governo do estado de São Paulo e a nova forma gradual, ou seja, de que forma gradativa voltará a normalização na região metropolitana, na capital paulista, no Vale do Paraíba e também no litoral norte. De acordo com Dória, serão pelo menos 5 fases implantadas pela Secretaria Estadual de Saúde com o objetivo de diminuir o número de pessoas infectadas pela Covid-19 e também diminuir o impacto da economia no estado de São Paulo. A gente tem aqui alguns dados referentes a isso, Solange. A segunda fase, que é a fase alaranjada, feita pelo governo do estado de São Paulo, vai possibilitar a abertura de atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios e também shopping center e salões de beleza. Quando que começa essa fase alaranjada? A partir do dia 1º de junho, por até 15 dias, até passar para a outra fase, que é a fase amarelada, até a fase verde e a fase azulada. Gradativamente, o governo do estado de São Paulo estará voltando à normalidade. A pergunta que fica agora, Solange, é que dentro desses estabelecimentos comerciais, como os shopping centers, nós temos bares, restaurantes e similares. Não se sabe até o momento se eles poderão funcionar e se as atividades fora dos shopping centers irão voltar à retomada gradativa como serviços essenciais. Solange. Ok, então, essa tabelinha que o governo do estado de São Paulo mandou para toda a imprensa, a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais para que você possa acompanhar e durante toda a semana a gente vai voltar nesse assunto, Israel. Agora, os ministros Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni marcaram para esta tarde uma reunião para bater o martelo aí sobre a prorrogação do auxílio emergencial. A ideia de ter uma quarta parcela já é dada praticamente como certa, agora falta confirmar o valor. Israel,
Polícia Federal nas ruas de novo hoje, logo cedo, 29 mandados de busca e apreensão no inquérito que apura fake news e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualiza pra gente como é que está o andamento dessa operação, se já terminou ou não. Ainda não, Solange. Mesmo em período de pandemia, a Polícia Federal trabalha no Rio de Janeiro e também em São Paulo. As ordens judiciais pelo ministro foram expedidas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, dão conta de que estão sendo feitos mandados de busca e apreensão e também cumprimento de ordem no Distrito Federal, em Brasília, em Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e agora chega informação também do estado do Rio Grande do Sul. O ex-deputado Roberto Jefferson, ex-deputado federal, disse há pouco que o deputado estadual Douglas Garcia e o blogueiro Alan dos Santos estão entre os alvos da operação deflagrada no inquérito das fake news. Portanto, estão dentro dessa operação feita pela Polícia Federal Luciano Hang, Roberto Jefferson, Alan dos Santos e também alguns outros investigados pela Polícia Federal. Solange. Ok, qualquer novidade é só entrar aqui no Falando Nisso. E uma última notícia, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, deve prestar depoimento nos próximos dias. O estado do Rio empenhou cerca de R$1 bilhão em contratos emergenciais sem nenhuma licitação para combater o novo coronavírus, Luquinha. Pois é, teve gente que tentou fazer festa, né, Sol? Opa. Se vai continuar a festa, a gente não sabe ainda. Opa. Bora conversar com o Israel sobre as estradas aqui na região. Israel, conta pra gente, tudo tranquilo na Tamoios, dia bonito? É isso, Lucas, dia bem bonito, tudo tranquilo na rodovia dos Tamoios. A gente sempre fala das obras, persistem lá no quilômetro 64, como o nosso telespectador consegue observar, trânsito bem tranquilo na rodovia dos Tamoios. A Dutra, com trânsito fluindo bem, sem nenhum ponto de lentidão, Polícia Rodoviária fala em aumento gradativo, mas isso aí deve continuar dentro dos próximos dias nessa pandemia da Covid-19. Lucas. Valeu, meu amigo. Bora falar sobre o tempo, então, para agora à tarde, também durante toda a semana. E não vai variar muito não, viu? O tempo aqui para essa semana realmente é de tarde ensolarada, com pequena, na verdade não existe possibilidade de chuva, mas também muito frio. Em Campos do Jordão a máxima é de 15 graus, mínima de 0 grau. Agora a gente vê também que em Silveiras, Taubaté e Jacareí, as máximas chegam a 24 graus, com mínima de 3 e 5 graus, viu? Em Caraguatatuba, uma tarde também um pouquinho mais fresca do que o normal, máxima de 25, mesmo em Ilhabela. Em São José dos Campos, máxima de 24 graus. A temperatura sobe um pouquinho, chegando máximas de 26, 27, sem previsão de chuva, aliás, sol entre poucas nuvens. No próximo bloco, a gente comenta com vocês que uma mãe foi presa depois de abandonar a filha recém-nascida no telhado de uma casa e tem dicas também da Vale Infusões para vocês. Olá, eu sou a doutora Ana Luísa, da Vale Infusões, e hoje eu vou falar com vocês sobre espondilite anquilosante e home office. Não perca no Falando Nisso da Band daqui a pouquinho.